Algumas pessoas acreditam que o homem moderno tem muito poder, muito controle sobre a natureza. Na melhor das hipóteses, se expressam pouco claramente, porque não distinguem entre o poder das grandes organizações e o poder das pessoas e dos pequenos grupos. Parece extremista? Talvez exagerado? Que tal isso aqui? O sistema não existe e não pode existir para satisfazer necessidades humanas. Ao contrário, é o comportamento humano que tem que ser modificado para satisfazer as necessidades do sistema. Não sei não, hein? O sistema cuida da gente, das necessidades humanas, independente do interesse dele, não é mesmo? A gente sabe que a banda não toca assim. Fica tranquilo que você não vai querer explodir nenhuma bomba depois desse vídeo. Eu espero. O rapaz que escreveu isso se mostrou um exemplo atual de como, mesmo no que podemos considerar uma corja deplorável da raça humana, ainda pode existir algo de benéfico. É isso aí que eu disse. Tira as crianças da sala, as pessoas imaturas intelectualmente também, porque esse vídeo aqui se propõe a resgatar um bebê que foi jogado fora com a água suja do banho e que tem um potencial inesperado de nos fazer refletir sobre o que a sociedade tem feito conosco como coletivo e o que nós temos feito de nós mesmos como indivíduos. O foco aqui não é ele, e sim o que esse maluco, que você vai ver que tem muito pouco de maluco, escreveu. Para dar contexto aos desinformados, aqui vai um resumo michuruque e tendencioso da história do elemento. Ted Kaczynski entrou em Harvard com 16 anos, virou PhD em matemática e honrou sua fama de prodígio no seu campo. Contudo, ele não se dava muito bem em sociedade, por isso se isolou da modernidade. Foi para o meio do mato, construiu uma cabana sem eletricidade, água corrente e viveu em paz. Em paz até resolverem construir uma estrada nas proximidades da sua cabana. E ele viu sua relação maculada com a natureza ser ameaçada pela implacável civilização. Daí ele ficou pistola, se bem que dá mais pra ele ficou C4. Pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo? E então começou a aplicar uma estratégia de marketing que teria sido reprovada por qualquer time de relações públicas, mas Kaczynski confiava demais no seu plano. Ele passou a enviar bombas pelos correios durante longos 20 anos enlouquecedores pro FBI que não descobriam o autor dos atentados. Depois de ter conquistado a atenção nacional, ele deu o próximo passo e exigiu a publicação do seu manifesto em diversos jornais, que será o centro da nossa conversinha de hoje. Há quem diga que o seu plano foi um fiasco, mas pelo menos ele ganhou o mérito de a caçada mais cara da história do FBI. Se bem que eu tô questionando o quanto isso é realmente um mérito. Concordando ou não com seus métodos controversos, e eu acho que eu falo por todos quando eu digo que não concordamos, o fato é que dentre todos os textos que abordam filosofia da tecnologia, a sociedade industrial e o seu futuro foi o que mais bombou. Não, eu não vou fazer essa piada. Foi o que mais bombou. Quando você acessa os estereótipos da sua mente, o que você espera de manifesto escrito por um terrorista? Um suco de ódio e frustração destilado em palavras. Você abre o manifesto do Unabomber e se depara com um texto coerente, bem articulado e bastante autoconsciente. Sendo essa autoconsciência a parte que mais me chamou a atenção desde a primeira vez que eu li. Chega a ser chato porque o cara é inteligente e tampa os buracos da própria argumentação, só que ele faz isso apontando para onde estão os buracos, mostrando onde o texto está sendo simplista ou impreciso. Gostando dele ou não, o cara tem um ponto. Um não, vários, e eu vou trazer alguns dos mais relevantes para nossa situação atual. Conforme eu for falando, eu vou deixar na tela o parágrafo de referência para vocês saberem a origem. O processo do poder é uma das bases da filosofia do TED e é indispensável para entender a fonte dos problemas na sociedade moderna. É um fenômeno composto por 4 elementos, sendo sua parte principal os 3 primeiros. Esses são ter uma meta, se esforçar e alcançar a meta. O 4º elemento é a autonomia, mas esse é mais abstrato e poucas pessoas sentem necessidade dele como indivíduo. Ele vê esse processo, fundamental para a satisfação da nossa natureza humana, cada vez mais dificultado de se trilhar conforme a tecnologia avança. Isso explica nosso recorrente sentimento de que não vale a pena se esforçar, que a gente só se ferra e tudo que fazemos é em vão, entre outras coisas. As necessidades humanas se dividem em 3 grupos. O grupo 1, que se satisfazem com pouco esforço, o grupo 2, que se satisfazem apenas com um esforço considerável, e o grupo 3, que não se satisfazem, não importa o quanto você se esforce. O processo do poder serve para satisfazer as necessidades do grupo 2, que seriam nossas necessidades físicas. Como na sociedade moderna, as necessidades físicas são empurradas para o grupo 1 e 3, sendo facilmente satisfeitas ou nunca sendo satisfeitas,
O segundo tipo de necessidade passa a ser composto por atividades substitutivas, que são criadas pela sociedade industrial. E é aí que começa a merda toda na nossa vida. Porque nem todos ligam para juntar dinheiro infinitamente e realizar conquistas esportivas ou intelectuais, por exemplo. Isso cria uma massa de pessoas que não atravessam o processo do poder e vivem as consequências já citadas disso. Nas sociedades primitivas, o grupo 2 estava composto das necessidades físicas, o que para o Ted explica o porquê o homem primitivo tende a ser mais satisfeito com a sua vida que o homem moderno, que só pode ter o mesmo na sociedade de hoje se encontrar uma atividade substitutiva para lhe dar sentido. Filhos, para mim, são uma prova do que ele descreve aqui. É comum ouvir relatos de pessoas perdidas na vida, que depois de se tornarem pai ou mãe, o quanto é difícil, mas também o quanto é realizador viver para conquistar algo tão básico como a sobrevivência dos membros do seu grupo. Isso é realização causada por atravessar o processo do poder numa atividade que poderíamos considerar natural. Vamos à parte que mais causa burburinho, a psicologia da esquerda. Quem se identifica com qualquer tipo de esquerda tende a se sentir criticado e ou erroneamente generalizado. E quem se identifica com a direita tende a achar tudo muito preciso e inteligente. Os dois estão enganados, mas também os dois estão certos. Sim, o Ted generaliza e cai em vários enganos com a sua definição de esquerdistas, coisa que ele mesmo deixa claro. E sim, o Ted é muito preciso na sua definição da psicologia da esquerda, mas não porque é a psicologia da esquerda, e sim porque é a psicologia de uma parte da sociedade relevante para o objetivo do manifesto. Qual é a situação aqui? Ted só se preocupa com uma coisa, a liberdade individual do ser humano. Tudo que é ameaçar essa questão é um problema para ele. Com isso em mente, ele traça o tipo psicológico das pessoas que têm tendências coletivistas e defendem que o indivíduo deve servir ao coletivo. E isso é justamente o que a sociedade industrial quer e o que ele rejeita. Delineando esse tipo psicológico, é evidente o quanto ele se sobrepõe em parte a alguns grupos de ideologia de esquerda. Então, por conveniência, ele se refere a esse grupo como esquerdista, mesmo sabendo que é impreciso. Dito isso, fica fácil você ter uma leitura do texto sem achar que é uma questão política, porque nunca foi. E ele continua no parágrafo 45. Há boas razões para acreditar que o homem primitivo sofria de menos estresse e frustração com seu estilo de vida do que o homem moderno com o seu. Ah, mas hoje nós temos medicina moderna e segurança. Antigamente você podia virar janta de algum bicho selvagem. É, muito bem pontuado. Hoje, o ser humano vive com a segurança e conforto em escalas nunca antes imaginadas. E é curioso que não parece que o ser humano experiencia paz e alegria em escalas nunca antes imaginadas. Você olha à sua volta e é nítido que todo o desenvolvimento tecnológico não se equiparou em desenvolvimento do bem-estar. Hoje temos óculos, internet, comida entregue na porta, remedinhos para caso você não consiga dormir, chupeta tecnológica para você aguentar encarar o seu dia, uma gama infinita de opções que nos mergulham em um mar de insatisfação e parece ser um mistério a razão da nossa angústia interior. Apesar desse mistério, o que a gente sabe é que a cada nova mudança da organização da raça humana, o sistema se torna cada vez mais complexo para facilitar nossa vida. E em troca, ele exige cada vez mais nossa lealdade, autonomia e liberdade. Isso não acontece porque o sistema é mau. É uma questão de eficiência. Se o sistema ruir, a sociedade rui junto e leva o indivíduo consigo. Por exemplo, se uma pessoa em cargo oficial aponta um parente para uma posição de poder, ao invés da pessoa mais qualificada, a lealdade pessoal dela à sua família superou a lealdade ao sistema. Isso é nepotismo, e as sociedades que dão brecha para esse tipo de vacilo são as que geram os sistemas mais ineficientes. Como brasileiro, nós sabemos disso na pele. É nítido que quanto mais a tecnologia evolui, mais a família deve ser desmantelada para que o sistema tenha mais controle. A única razão para os nossos líderes defenderem a família é que ela serve como ferramenta para educar crianças de acordo com as exigências da sociedade. Os conservadores, que dizem tanto defender a família e os valores tradicionais, também tomam uma cutucada do Ted por cair em contradição ao incentivar o avanço tecnológico, sem perceber que não tem como grandes mudanças tecnológicas e econômicas acontecerem sem gerar grandes mudanças na sociedade em si e, portanto, na família e nos valores tradicionais. Na prática, ninguém se importa com o que está acontecendo de verdade, até porque o sistema é bastante permissivo. É muito fácil para alguém hoje afirmar que tem liberdade. A gente sabe muito bem, por casos como o do Monark, que nossa liberdade tem limites claros. Como poucos indivíduos cruzam essa linha, acaba não sendo um grande problema para a maioria.
A tecnologia avança, mais controle o sistema pode exercer na sua vida e menor será o seu cercado para tudo poder funcionar. Mas pode ficar tranquilo que o seu prazer sempre será garantido com alguma forma de entretenimento. Nós só percebemos quando é tarde demais. Toda tecnologia aparece como um benefício à sociedade. O celular, quando surgiu, nos permitiu conversar por voz com qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do mundo. Agora, não conseguimos ficar 5 minutos sem ser socializados por uma tela. O Bitcoin foi um marco para a liberdade financeira do indivíduo. Mas é a tecnologia que dará à luz à moeda digital do Estado, que vai poder passar a ver todas as suas transações, fazer o dinheiro de um cidadão que não se comporte de acordo valer menos, ou até impedi-lo de usar o próprio dinheiro. Agora, imagina quando a engenharia genética for uma realidade. Ela vai surgir como uma cura a várias doenças e depois, como será que ela vai acabar sendo usada pelo sistema para controlar o indivíduo? Não tem uma solução boa para todo mundo. Não dá para manter a parte boa da tecnologia e tirar a ruim, nem manter a parte boa do sistema e tirar a parte problemática. Por esse motivo, ele defendia a revolução desse sistema industrial e não a reforma. Toda tentativa de conciliar a liberdade com a tecnologia é ingênua. Quem defende isso até hoje nunca propôs formas práticas de como essa sociedade se formaria. É lógico que não é como se não houvesse esperanças. Daqui a muitos anos, é possível que a sociedade industrial encontre um ponto de equilíbrio onde todos estejamos satisfeitos com o sistema. Mas isso vai demorar, e quando acontecer, essa satisfação certamente será fruto de engenharia genética, farmacêutica ou social. Não passaremos de produtos criados, modificados e manipulados por um sistema para que ele continue a operar continuamente. Seja bem-vindo ao seu admirável mundo novo. A própria agricultura, que é vista como a domesticação da natureza pelo homem, quando analisada mais profundamente, revela ter sido a domesticação do homem pela sua própria natureza. Nos livramos de caçar nossa comida, mas agora precisávamos trabalhar a terra, proteger a propriedade, lutar contra pragas e etc. Todo o avanço tecnológico cobra do homem submissão. O que as novas tecnologias vão exigir de nós em troca do bem-estar dos humanos do futuro? Para mim não é uma questão de qual é o melhor estilo de vida. Cada um vai ter que responder isso para si mesmo. Mas é ingênuo seguir como se a situação da nossa sociedade fosse um morango mergulhado em iPhones. Antes de partir para as críticas, eu quero avisar que eu vou deixar os links do manifesto, tanto escrito como em áudio, para quem quiser ver mais. O áudio livre é do tamanho de um podcast qualquer, então tu mata ele em uma sentada fácil. Foi difícil encontrar críticas bem fundamentadas a respeito do manifesto. Quando não estavam atacando a pessoa do TED, eram comentários que mostravam pouca propriedade do texto. É uma pena, porque eu gostaria de ver bons contrapontos à filosofia apresentada. Entretanto, trouxe alguns pontos que valem um comentário. Um deles foi sobre a impossibilidade da execução da revolução que ele propõe. Do ponto de vista de alguém que está nem um pouco afim de trazer uma revolução, eu consigo entender essa áurea de impossível. Já do ponto de vista de alguém disposto a virar o mundo de cabeça para baixo, é razoável que pareça diferente, já que uma parte da natureza desse sistema é que ele tem um potencial imenso de se autodestruir. Eu vi que o TED tem um outro livro onde ele dá mais detalhes sobre a execução dessa revolução. Eu não li, não sei se ele transmite mais segurança na revolução, mas tá aí a informação. Outra crítica é a sensação que ele romantiza demais a vida no mato. É uma crítica justa, o cara amava viver no mato. Mas você, um urbanete safado dependente do concreto, assim como eu, tem uma visão menos romantizada da vida da cidade do que ele tem da vida do mato? Como eu falei, cabe a cada um responder qual é o melhor estilo de vida para si mesmo. A análise do Kaczynski enriqueceu meu ponto de vista sobre a nossa sociedade. De uma forma indireta, ele acaba por descrever formas de você se adaptar a ela. O entendimento do processo do poder, por exemplo, nos dá instrumentos para buscar melhorar nossa situação, tanto fora como dentro do sistema. Embora ele acredite que a adaptação não seja para todos, eu acredito que as pessoas são capazes de se adaptar. Cada um com seu grau de dificuldade, é claro. Revolução não é minha vibe, entretanto, a face desagradável do sistema que eu encarei lendo o manifesto me levou a definir entre aceitar a sociedade como é e encontrar meios de lutar com isso, ou sair do discurso bonitinho de criticar as coisas por serem o que são e ir pro mato, me livrar disso tudo de verdade. Observando o movimento humano pela história, me parece que nós precisamos atravessar o caos que criamos para nós. Nossa fome por progresso guarda uma lição que aprenderemos por bem ou por mal, e claramente a raça humana escolheu aprender por mal. Como na adolescência, a gente faz merda e aprende com elas. A humanidade também precisa atravessar essa fase caótica. É curioso que a adolescência é a fase com maior propensão a se cometer suicídio.
Não por coincidência, a sociedade se aproxima do ponto crítico onde descobrirá se sobrevive e aprende com seus erros ou se irá sucumbir à sua própria natureza.